Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dr. João Bosco aqui conosco, desvendando assim esse universo feminino, nos trazendo qualidade de vida, porque informação é libertação. Estamos aqui para isso. Dr. João Bosco comentou num e-mail que uma ouvinte, uma telespectadora nos mandou, que você também pode mandar, tá aí o endereço na telinha, que daí a próxima vez que ele vier, ele responde para você. Mas ela entrou em menopausa aos 38 anos. E aí, o que foi que você disse para essa jovem, não é nem jovem senhora, né? Para essa jovem mulher? É uma moça de 38 anos. Se nós pegarmos os hábitos reprodutivos da mulher moderna, eu tenho muitas mulheres fazendo pós-graduação sem ter filhos nessa idade, aguardando o filho para após isso. E essa menina, de repente, perdeu sua capacidade reprodutiva, perdeu seus folículos e, mais do que isso, perdeu o estradiol, que é fundamental para ela até os 45, 50, 55 anos. Isso é um diagnóstico, né? Isso é um diagnóstico. É importante, eu expliquei naquele programa, que terapia de reposição hormonal é eu dar a alguém que perdeu pela menopausa o hormônio, eu reponho para trazer benefício e evitar algumas consequências. Para uma menina que para de funcionar, para de ter menstruações, numa explicação simples, parou de menstruar do nada, e ela começa a ter os sintomas de ondas de calor, desânimo, depressão, vagina seca, é uma menopausa, só que em vez de ocorrer aos 50, ocorre aos 30, aos 35, aos 38 anos. E traz todas as consequências. E nós estávamos conversando informalmente aqui no estúdio de que endometriose, a falta de ovulação, e aí partindo para o câncer, né? Todos nós sabemos que há um aumento cada vez maior de câncer e mais câncer em jovens aqui no Brasil. O Brasil hoje tem 42% dos cânceres ocorrendo antes dos 50. E seguramente alguma coisa por volta de 10 a 15% abaixo dos 40. Não é desprezível o câncer de mama abaixo dos 30 anos. Nós temos um estudo, inclusive, aqui no estado de São Paulo, conduzido pelo nosso grupo da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo. O que é isso, doutor Bosco? O que está acontecendo? De um lado, um mundo não sustentável, onde está se queimando floresta, onde está se enchendo a terra de inseticidas que não deveriam estar no Brasil, condenados em vários países do mundo e chegam aqui no Brasil por interesses escusos. Uma grande quantidade de produtos químicos nos alimentos, porque nós temos hábitos de sociedades modernas com pressa de comer, né? O famoso fast food, todo mundo pensa em um sanduíche McDonald's. Não, aquela coisa que você pega no congelador e você acha que é um alimento que é saudável, aquilo ali tem aditivos químicos, porque se você pegar a sua comida do açougue, a sua comida do supermercado e largar 72 horas na pia, ela vai se perder. Como é que você compra um leite que dura 3, 6 meses? Como é que você compra uma pizza que você coloca no congelador e come ela daí a 3 meses? Seguramente ali tem aditivos químicos que são justamente eles, que mudam a genética, e essa é uma ciência chamada epigenética, que é a mudança dos hábitos, dos ambientes em cima da genética da pessoa. Então ela não ia ter endometriose, mas aquele aditivo químico faz com que ela comece a ter substâncias hormonais que imitam o hormônio dela, mas que vieram de fora, e que esse excesso de hormônio vai agir causando o crescimento de tecido que era para ser dentro do útero, fora do útero, traz dor, traz tudo mais.
Na questão do câncer de mama da menina jovem, seguramente nós não temos dúvida disso. Então, quando eu e Gisela falamos, quando Roque Savioli fala da importância de atividade física, da importância de boa nutrição, mas nutrição saudável, anti-inflamatória, alimentos com menos embutidos, né? Nós não estamos falando balela, não é coisa de gente que quer vender saúde simplesmente por vender saúde. Isso é questão de vida ou morte, né? Só que as pessoas não entenderam isso ainda. Já basta respirar esse ar, né? Nós não moramos na Nova Zelândia, né? Nós moramos num país que tem uma poluição ambiental definitiva. Nós vamos mudar São Paulo? Nós vamos mudar São José do Rio Preto, nós vamos mudar São José dos Campos, nós vamos mudar Jundiaí? Não, é necessário toda essa poluição que é produto de uma economia que necessita desta indústria e nós não temos políticas de sustentabilidade implantadas. A ONU, a Organização Mundial de Saúde, a FAO, que lida com alimentação, vem batendo há muito tempo nos planos de sustentabilidade para o futuro. Se nós não mudarmos nossos hábitos como humanos, né? Não aqui no seu estúdio, não aqui na cidade de São Paulo, não aqui no estado de São Paulo, mas nós começamos a pensar como seres globais. Isso. O que está sendo feito na Índia, o que está sendo feito na China, o que está sendo feito em São Paulo, está impactando nas calotas lá no Ártico e na Antártida. Está degelando-se, está poluindo-se o mar, os animais estão morrendo, os corais estão sendo destruídos, o mar está subindo o seu nível. Então nós temos que pensar como cidadãos habitantes de um globo terrestre e que nós temos que lutar todo dia para esse país se tornar menos doente, porque a doença do planeta está refletindo em nós, habitantes desse planeta, né? Hoje em dia, vai lá no PubMed e coloca saúde planetária. Você vai ficar encantado, quem gosta desse tema, os artigos que tem, porque nos grandes congressos que a gente vai, não se deixa de falar do problema em si do congresso, né, do que está sendo abordado e estudado e da saúde planetária. Agora, por exemplo, como vamos minimizar? Bom, eu sempre digo, pelo amor de Deus, plástico não, que é aquele plástico, aquele bisfenol A, ele mimetiza o nosso hormônio feminino e faz um desastre total. Então, eu nunca me esqueço, quando eu escrevi até esse livro aqui, que tinha uma propaganda da Sociedade de Endocrinologia dizendo assim, evite o bisfenol A, porque a vida não tem um plano B. E tinha um bebezinho assim, com uma seta cortada, porque mulheres grávidas fazendo uso muito desse tipo de composto, assim, que pega um copinho, vai pôr o café quente. Ai, essas coisas que me deixam assim, eu parei um pouco, mas eu ia lá e falava. E aí o Roque me chamava a atenção. Ela não quer saber disso. Eu falei, mas eu me sinto desconfortável de saber e não avisar. Pelo menos eu faço o meu papel. É tudo pela rapidez, né? A gente vive num mundo que quer rapidez para tudo. Então, lavar copos é difícil, comprar garrafas é difícil, e aí o plástico entrou como um produto e ele está degradando o ambiente. Se todo mundo mudar esses hábitos, e isso vai trazendo resultado. Nós já temos alimentos para aquecer que não tem degeneração em produtos químicos derivados de plástico, já existem os alimentos que vêm em papel, então as coisas devagarzinho vão mudando, mas isso é lento e não é suficiente. Todo mundo tem que se educar nessa questão. Então todos nós temos que fazer a nossa parte, aquele detalhe de você levar a sua sacola para o mercado. Nós temos um local onde eles pegam aquelas redes de pescador e fazem saquinhos para você guardar as coisas dentro da geladeira, nesses saquinhos. Quer dizer, são coisas que estão sendo feitas e que nós temos que, sabe, trazer mais gente. Porque é esse planeta que nós vamos deixar para os nossos. Que planeta é esse? Saint-Exupéry, lá no Vaticano, no site do Vaticano, tem uma frase dele, que aquele autor do Pequeno Príncipe, né? Nós não vamos deixar
o planeta de herança para os nossos filhos. Nós estamos pegando emprestado hoje esse planeta deles. Então, a gente tem que pensar muito, viu? E eu acho que começa nesse corpo que é templo do Espírito Santo, na nossa família, e é lá que tudo acontece e propaga, certo? Perfeito. Programa Mais Saúde, fazendo todo mundo pensar um pouquinho em tudo, né? Mas no próximo vocês vão ver o tema, que bacana. Não perca o programa de amanhã, hein? Até lá!